A esmagadora maioria das meninas héteros que gravam vídeos de relacionamento aqui pro TikTok são obcecadas com a figura mítica da melhor amiga do seu namorado. Ai, porque meu namorado não tem amiga. Ai, porque esse negócio de melhor amiga do namorado é cilada. Mas eu nunca vi nenhuma falando daquele amigo do seu namorado que odeia a namorada do cara. Seguinte, você começa a namorar um cara, ele tem aquele amigo que é assim, é aquele amigo doido do bar da faculdade. A vida dele é beber, a vida dele é curtição, ele dá trabalho pra mãe, ele é um porre e ele não respeita o espaço pessoal de vocês. Parece que ele é apaixonado pelo seu namorado porque, assim, não desgruda. Eles fazem tudo juntos, eles jogam futebol juntos, todo rolê. E talvez de fato eles sejam apaixonados, mas é uma paixão diferente. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Para falar sobre esse assunto, eu queria usar um pedaço do artigo Masculinidades, Cumplicidade e Misoginia na Casa dos Homens, da Valesca Zanello. Ela vai dizer que a masculinidade, como a gente compreende, ela se constrói a partir de um imperativo, seja homem, e a partir de uma negativa, não seja mulherzinha. Ou seja, o imperativo seja homem, na prática ele significa não seja mulher. É por isso, vai dizer ela, que entre os homens um dos maiores xingamentos são aqueles que envolvem dizer que o outro cara é menos homem, chamar de gay, viado, mulherzinha e por aí vai. Ela vai dizer que esse tipo de homofobia esconde uma misoginia muito forte, porque o grande ponto desta homofobia específica não é não ser homossexual, mas é não ser mulher. Isso significa que na pedagogia afetiva masculina é sempre necessário ter uma performance de gênero muito específica em que se nega ser mulher. E isso atua como uma performance, ou seja, como um cotidiano em que a todo momento a gente pratica maneiras de ser homem que envolve não ser mulher. No Brasil, quem chora é mulherzinha, quem chora é mulher. É permitido a mulher chorar, ao homem isso não é permitido. E isso é um sinal de masculinidade. Conter o choro é um sinal de masculinidade. Do mesmo jeito, e citando um exemplo aqui ilustrativo, sentar de perna aberta é interditado às mulheres, mas aos homens, por sua vez, não. Esses são scripts de gênero que são repetidos a todo instante e que fortalecem a construção do gênero masculino em cada indivíduo do sexo masculino. As tecnologias de gênero são os elementos que conseguem reproduzir o que é um tipo de gênero e, além disso, representam e inserem esse tipo de gênero no corpo dos indivíduos para que eles possam agir em sociedade a partir do gênero designado. Hoje, principalmente, numa sociedade da informação, a mídia ela faz parte de uma maneira majoritária dessas tecnologias de gênero que vão meio que ensinar as pessoas a serem do gênero feminino, masculino, por aí vai. A pornografia faz parte, por exemplo, dessa tecnologia de gênero que é reproduzida pela sociedade da informação, em que a relação entre homem e mulher é destacada muitas vezes pela violência, pela subjugação. Isso faz com que a única relação possível entre homens e mulheres, a única relação que não vai gerar infâmia para o homem, é aquela baseada no controle e na dominação. E aqui entra essa coisa do homem provedor, do homem protetor, todos esses estereótipos, essas figuras que as pessoas acabam internalizando e de fato incorporando, e que se transforma num desejo tanto para homens como para mulheres em muitos casos. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E desde pequeno é comum que se estabeleça essa relação, por exemplo, naquelas perguntas ingênuas que se faz para meninos, Ela é a sua namoradinha quando tá brincando com uma menina, Você namora ela é sua namoradinha? E ao mesmo tempo no terror da brincadeira que poderia acontecer entre meninos e meninas, mas que é uma brincadeira considerada de menina, que faz com que aconteça a seguinte pergunta, a seguinte interpelação ao menino. Será que é gay? Você é gay? Tá brincando de menininha? Isso porque, na casa dos homens, vai dizer a Valesca,
quem avalia um homem são outros homens e não mulheres. E aqui a gente chega, eu acho que no ponto central da coisa que vai ajudar a entender o vídeo que eu peguei como mote, né? Porque na casa dos homens você passa por etapas de avaliações feitas por outros homens até chegar no cômodo que é mais alto, no cômodo que vale mais. E o que permeia a casa dos homens é principalmente a cumplicidade. Perceba, é uma metáfora para indicar as etapas de socialização e de integração social masculina. A cumplicidade acontece principalmente através do silêncio, principalmente quando, sei lá, você vê uma violência contra a mulher, né, onde um cara bate numa mulher e quando os amigos são perguntados, mas por que você não fez nada? Ele simplesmente não sabe o que dizer, ele só não fez nada, só não participou. E o máximo que consegue falar é, eu não bati, o máximo. Ou seja, mesmo que não se concorde com o ato cometido, uma traição, uma violência, há uma proteção entre os homens. Brothers se protegem. Porque a grande coisa que está em jogo é ser aceito na casa dos homens. E aqui a gente começa a entender que se por um lado o machismo faz com que mulheres entrem em conflito entre si, numa rivalidade absurda, ao mesmo tempo esse mesmo machismo e essa casa dos homens, essa produção de uma identidade masculina, essa produção da masculinidade faz com que entre os amigos tenha que se deixar muito claro que nós somos mais próximos do que você com a sua namorada. Eu valho mais para você, meu amigo homem, do que a sua própria namorada. Você não pode abdicar da necessidade de ter a aprovação masculina na casa dos homens. E a performance de gênero passa, inclusive, pelas indefinidas aceitações desses rolês malucos que o amigo vai propondo e que muitas vezes entram em conflito com a própria vida de alguém que agora tem uma namorada. Porque o inverso disso poderia parecer até mesmo, né, um jeito de você estar se tirando da casa dos homens. E perceba, aquela coisa que é muito famosa, que é assim, né, namorou, parou de sair com os amigos, é um dos jeitos de se dizer isso. Porque esse tipo de coisa é dita até mesmo quando esse parar de sair não é um abandono completo das amizades masculinas. Só é aquela coisa, né? O tempo agora será dividido, agora não faz muito sentido ir para determinados rolês e por aí vai. Esse amigo chato do seu namorado que te odeia, muitas vezes secretamente, muitas vezes inconscientemente, e que faz com que o seu namorado permaneça em certos comportamentos, com certas condutas que não são muito alinhadas com o namoro, ele está garantindo que o seu namorado continue na casa dos homens. Está garantindo com uma aprovação ou uma reprovação. Está garantindo, acima de tudo, com uma avaliação constante. Tudo bem?